Olá, bom dia, bom estar com você novamente, trabalhando aí mais algumas questões de geometria espacial, dessa vez envolvendo também esfera. Acompanhe lá. Nossa primeira questão de hoje envolve aí cilindro e esfera e diz assim: um vaso em forma de cilindro circular reto tem medida de raio da base 5 centímetros e altura 20 centímetros. Contém água até uma altura de 19 centímetros. Despreze a espessura das paredes do vaso. Assinale a alternativa na qual consta o maior número de esferas de aço de 1 centímetro de raio cada que podemos colocar no vaso a fim de que a água não transborde. Então, eu tenho água até 19 centímetros, ok? Então, o volume que essas esferas têm a ocupar é apenas 1 centímetro da altura do cilindro, porque ele tem uma altura total de 20 centímetros e a água está a 19 centímetros. Então, a primeira coisa que eu vou calcular, a parte vazia do cilindro, ou seja, que volume essa parte vazia ocupa? Volume de cilindro, πr ao quadrado vezes h. Então, π vezes 5 ao quadrado vezes 1, que é a altura da parte vazia. E assim eu tenho um volume de 25π centímetros cúbicos a se encher. Encher com quê? Com esferas sem que transborde. Qual o volume de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Então, 4π vezes o raio da esfera, que é 1 ao cubo dividido por 3. Deu 4π sobre 3. O que é isso? O volume de uma esfera. O volume de uma esfera vai entrar dentro do espaço vago do cilindro. Então, qual o volume de n esferas? N, uma quantidade qualquer de esferas. N vezes o volume de uma. Então, eu posso dizer que n vezes o volume de uma tem que ser menor que 25π, porque se der maior, a água vai entornar, ok? Então, n vezes 4π sobre 3 menor que 25π. Cortei o π, apliquei proporção aqui, ó. 3 vezes 25 deu 75, dividido por 4. 75 dividido por 4 deu uma quantidade de vezes menor que 18,75. Ou seja, o número de esferas possíveis de 1 centímetro de raio a ser colocado no espaço vago do cilindro é um número de 18 esferas. Nossa segunda questão de hoje também trabalha cilindro e esfera. E ela diz assim: um médico receitou ao seu paciente um frasco de soro por via intravenosa, a 30 gotas por minuto. Se o frasco de soro tem a forma de um cilindro circular reto, de raio 1 centímetro e altura 5, e admitindo-se que a gota seja uma esfera de raio 0,1 centímetro, durante quanto tempo o paciente receberá toda a medicação? Então, veja lá, eu tenho o frasco, que é cilindro, e a gota, que é esférica. A primeira coisa que eu preciso saber é quantas gotas cabem dentro do cilindro. Então, eu vou calcular o volume do cilindro e o volume da esfera. Volume do cilindro é o volume do frasco, π, vezes o raio do cilindro ao quadrado, vezes a altura, que deu 5π centímetros cúbicos. O volume da gota é o volume de uma esfera, 4/3 de π, vezes o raio ao cubo. 0,1 ao cubo vezes 4π, deu 0,004π centímetros cúbicos. E eu mantive o sobre 3. Se eu quero saber quantas gotas cabem dentro do frasco, eu vou pegar o volume do frasco e vou dividir pelo volume de uma gota.
Deu para cortar π, repetiu 5 vezes o inverso da fração de baixo. Deu 15 dividido por 0,004, significa que dentro desse frasco cabem 3.750 gotas com raio de 0,1 centímetros. Aí fui para a proporção, 30 gotas, 1 minuto. 3.750 gotas, que é o frasco todo, quantos minutos gastará? Aplicando proporção, 30x 3.750, x igual a 125 minutos, e essa resposta estava lá na letra A, ok? Ficamos aí então com mais uma atividade de geometria espacial e voltamos na próxima semana com mais 2 questões. Te aguardo. Um abraço.